Tá cheio, né? Correr um pouquinho pra lá, ó. Pra não ir pra parada. Vem lá. Boa noite a todos os irmãos. Vamos iniciar mais uma reunião de hoje. Que Jesus seja presente em cada um de nós. Hoje queremos falar ao nosso irmão Anderson, né? Ele vai falar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens de 4 a 5, causas atuais das aflições. Nossa galera de nossa casa, seja bem-vindo também. Então, a página de hoje é do livro Espírito de Verdade, por vários espíritos. Nem castigo, nem perdão. Capítulo 5, item 5. Foi escrita e conta na própria
fé. O cristianismo é exibido desses estímulos. Nossos estímulos novos para viver com alegria, pois com eles conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é a realidade de hoje. A dor não é forjada por outro, é a criação do próprio espírito. A virtude não é completamente futuro, é tudo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é conforto do próximo, apenas é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade, soberano, não castiga, nem perdoa, mas o seu consciente protege para si mesmo a sentença de absolvição, oculta ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo nossa consciência do tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, depois da doutrina teórica, o investimento da vida amplia a responsabilidade reflexiva. As raízes das grandes provas irrompem do passado, sob o solo da nossa existência. E na estrada da evolução, ele sai de uma vida entre outra, porque Deus é único. São simultaneamente entrada e saída do plano da vida eterna. Então, nessa página, nós vamos deixar nossos olhos, levar o nosso pensamento ao nosso Deus e vamos dizer assim: Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para te agradecer, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprender o Teu Evangelho. Senhor, abençoe, Senhor, cada um de nós aqui presentes. Abençoe, Senhor, nossos irmãos que ainda estão por vir. E aqueles irmãos, Senhor, que não puderam estar aqui presentes com Jesus. Senhor, nós te pedimos, os teus mensageiros de luz, que abençoe, Senhor, o nosso irmão que vai trazer a palavra na noite de hoje. Que ele possa, Senhor, ser incrível pelo teu amor e pela tua paz. E assim, Senhor, em teu nome, em nome do nosso patrão da nossa casa, do Deus de Meninos, e a Maria Santíssima, e acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nós vamos pronunciar a nossa reunião da nossa casa. E assim seja, graças a Deus. E assim eu passo a palavra para nós terminar a própria história. Queridos amigos e amigas, boa noite a todos. Que a paz do nosso Jesus, nosso irmão maior, e a presença dos nossos amigos espirituais se faça presente nesta noite de segunda-feira, envolvendo os nossos corações com muita vibração de paz, de harmonia, e que a gente também possa, esses poucos minutos que vamos ficar aqui, que escolhemos ficar aqui, também emitir vibrações, pensamentos bons para toda a humanidade, que todos nós, encarnados e desencarnados, possa receber esses fluidos da espiritualidade maior. E ao término da nossa reunião, na noite de hoje, a gente possa sair daqui um pouquinho melhor do que quando nós chegamos. Hoje, segunda-feira,
E eu quero agradecer a oportunidade que a casa nos dá de compartilhar reflexões, de contribuir um pouquinho que seja do nosso tempo com aquilo que a gente consegue alcançar. Eu agradeço a oportunidade de trabalho, a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande. E também todos os queridos amigos que nos assistem pelas nossas redes sociais, que a paz de Jesus também chegue aos seus corações. Hoje nós vamos estudar, refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. A qual nós preparamos aqui uma pequena ilustração para dizer que o Evangelho, ele é a luz em nosso caminho. O Evangelho de Jesus é a luz que nós precisamos para caminhar nesse nosso mundo que ainda é de provas e de expiações, como nos diz a doutrina espírita. E isso, quem nos disse, foi o próprio Mestre Jesus. Lá no Evangelho de João, anotado pelo evangelista João, a fala do nosso Mestre Jesus, que disse assim, então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus falou isso para nós. Quem me segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá luz. O Evangelho de Jesus nos ajuda a caminhar aqui nesse mundo de provas e expiações, aonde a gente enfrenta ainda as nossas vicissitudes, as nossas lutas, as nossas dificuldades, que são inerentes a esse plano ainda. Jesus nos ajuda com essa luz a caminhar nesse mundo. Basta apenas nós ouvirmos a sua voz. Como nos disse os Espíritos, através dos ensinos trazidos pelas perguntas do nosso querido benfeitor Kardec. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai estudar as leis morais, iniciando a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta aos benfeitores espirituais sobre a lei. E os Espíritos, lá na questão 614, responde a Kardec que a nossa infelicidade ela só se dá porque nós nos afastamos da lei de Deus. Todas as vezes que nós, espíritos, que aqui estamos encarnados e desencarnados, nos afastamos da lei de Deus, a gente é infeliz. Por isso que a lei de Deus, e podemos assim dizer que a sua lei se encontra no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é a lei de Deus. Por isso que, quando Kardec pergunta aos benfeitores, iniciando o seu estudo da terceira parte, a respeito
quem seria o exemplo maior que já teve na terra, que a gente possa seguir? Os Espíritos apresentam Jesus como guia e modelo. Então, através de Jesus, dos seus ensinos, através do seu comportamento enquanto esteve conosco aqui, que foi nos trazido através dos seus apóstolos, os evangelistas, que relataram o comportamento, as atitudes, o procedimento de Jesus quando esteve conosco há mais de 2024 anos, há 2024 anos atrás, é a lei. Porque Jesus viveu em sua perfeição a lei de Deus, deixando para nós o exemplo vivo de que se nós quisermos ser felizes, basta seguir os seus ensinos. Por isso ele afirma que quem me segue de maneira alguma andará em trevas, será luz. Então, hoje, segunda-feira, nós vamos refletir sobre esse Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando Kardec vai nos apresentar o porquê que nós sofremos e que muitas das vezes não encontramos resposta. Porque eu lembro, e aqui eu digo para vocês que nos assistem, nos ouvem, porque eu não sou exemplo para ninguém. Mas eu me recordo que antes de eu chegar aqui à doutrina espírita, antes desse conhecimento chegar em minhas mãos, eu tinha muitos questionamentos, muitas perguntas. E que algumas escolas religiosas a qual nós caminhamos, e aqui nós abrimos um parêntese para dizer que as escolas religiosas têm o seu papel na humanidade e que é importante. Nós não estamos aqui para desmerecer nenhuma delas, porque todas são importantes. Mas não conseguia saciar a minha sede de conhecimento. Não conseguia trazer as explicações que meu coração tinha como perguntas. E quando nós chegamos à doutrina espírita, nós, através dos ensinos, dos estudos, das reflexões que os espíritos superiores trouxeram e que foi modificado através da doutrina nos seus livros, conseguiu trazer respostas ao meu coração. Por isso nós aqui ficamos. Escolhemos estar aqui. Porque o nosso coração conseguiu encontrar as respostas que tanto procurava. E eu lembro, queridos amigos, que quando esse capítulo 5, que hoje nós estamos estudando, que está nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, chegou em minhas mãos, e eu pude ler, eu comecei a entender. Eu consegui encontrar respostas de perguntas que eu tinha.
e que eu não consegui encontrar pelos caminhos aonde eu andei. E eu fui adentrando os estudos da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação espírita, e aquilo foi abrindo o meu entendimento para compreender muitas coisas que eu vivi, que eu vivenciava e que eu ficava me interrogando. Por que eu passo por isso? Ou por que eu vivo isso? O nosso capítulo hoje, o que nos foi dado para refletir nessa noite, que está dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo. Tudo que está na codificação é muito importante, mas o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo foi o capítulo que mexeu comigo. Por quê? Porque trouxe esclarecimento para mim. Porque o papel do Espiritismo, da doutrina espírita, é esse. É trazer o esclarecimento aos nossos corações, para que a gente possa entender de uma forma mais ampla o mecanismo da vida. Eu costumo dar um exemplo para os companheiros, quando eu converso, que eu tenho uma deficiência visual que eu tenho, que é a miopia. Se eu tirar esse óculos aqui, eu ainda consigo ver, mas a minha visão, ela fica totalmente embaçada. Eu consigo ver, eu estou vendo vocês aí, mas eu não estou vendo com nitidez. Minha vista fica embaçada, como se tivesse uma nuvem. E graças a Deus, o avanço da ciência nos permitiu construir um simples objeto que tem uma lente, e quando eu faço isso, que eu coloco, olha que maravilha, parece que limpa a visão. E é justamente isso que a doutrina espírita faz conosco. Ela amplia o nosso olhar, esclarece, e aí a gente consegue caminhar na vida com um novo olhar. E quando chegou em minhas mãos o capítulo 5 do Evangelho, por isso eu digo, queridos amigos, que me acompanham também pelas redes sociais, se você tem condições, adquira o Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui é um livro tão fundamental, que tem que ser o nosso livro de cabeceira, mas não é para deixar lá do lado da cama só, não, mas para que a gente leia, porque os Espíritos, através de Kardec, traz informações nesse livro, luz nesse livro para a gente entender a vida. A gente passa a olhar a vida com outro olhar, em compreensão. E o que nós vamos refletir nessa noite está dentro desse capítulo 5, que trata das causas atuais das aflições. Todos nós que estamos aqui encarnados e desencarnados, pela nossa condição de mundo, por ser mundo ainda de provas e expiações, nós vamos enfrentar aflições, lutas, desafios. Não tem jeito, faz parte
do nosso processo de evolução. Porque todos nós, encarnados e desencarnados, estamos em processo de evolução. E faz parte desse processo, de evolução, as lutas, as dificuldades. Faz parte. E nesse item que nós vamos estudar, como todo o capítulo 5, esse trechinho apenas que nós vamos refletir, que faz parte desse capítulo, que é um capítulo que eu aconselho que todos leiam, reflitam, meditem nesse capítulo, é muito importante, porque vai fazer a gente entender. E nesse trecho que nós vamos estudar hoje, Kardec vai explicar para nós, à luz da doutrina espírita, por que a gente enfrenta muitas dificuldades. E aí, queridos amigos, eu coloquei aqui, porque aí, quem quiser ler, vai ler. Mas eu trouxe o meu evangelho aqui. O meu evangelho é todo marcado, né? Mas está aqui. O texto que está aqui é o texto que está no evangelho. Nós vamos refletir sobre o item 4 e o item 5 do capítulo 5 do evangelho. E Kardec já começa o capítulo dizendo para a gente o seguinte: as vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas, veja bem, umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então ele já começa o item trazendo um esclarecimento importante. As vicissitudes, ou seja, as dificuldades, as lutas, os problemas que a gente enfrenta, tem duas causas. E aí ele diz, tem duas fontes bem diferentes que a gente precisa distinguir. E aí ele continua. Uma está nessa vida, outra fora da vida. Eu lembro que quando eu li isso pela primeira vez, eu falei assim, preciso refletir. Porque se eu estou enfrentando um desafio, eu preciso saber se esse desafio tem relação com tudo que eu estou vivendo aqui e agora, ou se já vem de outra vida. Porque tem coisas, tem situações que, se a gente for olhar com os nossos olhos materiais, a gente não consegue entender. Como que pode? Um espírito que chega na Terra, que encarna e que a gente entende como puro, um ser puro, já chega nesse mundo trazendo no seu corpo físico uma doença degenerativa. Só um exemplo. É só para a gente refletir. E aí a gente fica pensando assim, quando a gente não consegue entender. Poxa,
uma criança que já nasceu com uma deficiência física ou mental, ou uma enfermidade que não tem cura. Nossa, mas uma criança que a gente julga tão puro ou pura. E quando a gente não tem o entendimento, a gente acha na nossa ignorância que é castigo de quem? De Deus. Ou Deus escolhe uns para poder abençoar, e outros Deus escolhe para... Porque a gente não tem o conhecimento. Então é nessas questões que a doutrina espírita, os espíritos vêm nos ajudar a compreender. Porque se a gente olha para o problema e a gente não consegue encontrar uma resposta, então automaticamente essa resposta pode ser que não esteja naquela vida atual, pode ser que tenha sido uma consequência de algo no passado, porque a gente já estudou, e a doutrina espírita estuda, nos revela que nós não fomos criados agora. Nós já tivemos outras encarnações. A doutrina espírita, ela vem nos mostrando isso. Por isso a importância de estudar a doutrina, para que a gente possa entender. Agora, já há alguns outros desafios, problemas, situações que a gente vive atualmente, que a gente enfrenta atualmente. Se a gente parar para refletir, muitas das vezes aquele problema, aquela situação foi causada por nós mesmos. É isso que Kardec está nos falando no começo desse tópico. A gente precisa parar e pensar. E aí Kardec continua no texto dizendo assim: remontando-se às origens dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos, olha isso, que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que o suportam. Olha que informação que ele está nos trazendo. Remontando-se à origem dos males terrestres, ou seja, dos nossos problemas que a gente vivencia aqui. Se a gente for parar para pensar, para refletir, remontar o passo a passo, a gente vai chegar à conclusão de que aquela situação que eu estou vivendo, aquele mal que eu estou vivendo, quem causou ele foi eu mesmo. É isso que ele está dizendo. O que falta, muitas das vezes, em nós, é a humildade, a sinceridade para poder reconhecer isso. Porque nós, espíritos encarnados, nós que estamos aqui, desencarnados também, nós temos por hábito, é algo que nós trazemos, é algo instintivo, que todos nós temos, de querer sempre encontrar fora, no outro, as responsabilidades que diz respeito
a nós. A gente não quer assumir. O nosso mal é não querer reconhecer que muitas das vezes a situação difícil que eu estou vivenciando, o problema que eu estou vivenciando, muitas das vezes foi eu que causei. E é isso que Kardec veio nos esclarecer nesse tópico. E ele fala nesse item de forma, no popular, rasga o verbo. Porque muitas das vezes, nós precisamos tomar um choque para poder despertar. Uma sacudida. Para poder entender que nós somos os responsáveis por tudo aquilo que nós vivenciamos. A doutrina espírita, ela não tem um papel de culpar-nos. Ela não tem esse papel. Ela tem o papel de nos trazer a verdade, nos esclarecer e nos chamar à responsabilidade. É como se ela dissesse assim: Anderson, a sua vida é sua responsabilidade, de mais ninguém. Esse é o papel da doutrina espírita. Trazer o esclarecimento para que eu veja que a minha conduta, os meus atos, vai me trazer resultados. Agora ou mais na frente. Ela nos chama à responsabilidade, que é algo que nós não queremos. Por isso que é fácil botar a culpa no outro. Eu estou vivendo isso porque fulano, porque ciclano, porque isso, porque aquilo, mas nunca traz a responsabilidade para si. Capítulo 5, esse item, Kardec fala. E ele continua. Olha o que ele diz. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos? Só que a gente não quer reconhecer. Continua Kardec. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quanto sofrimento nós causamos a nós mesmos por nossa culpa, porque a gente ainda não aprendeu a pôr limite nos nossos desejos, nas nossas vontades. Mas aí depois eu quero culpar A, B, C, D, quando na verdade a maior parte
sou eu que causo. Lembra quando nós começamos a nossa fala? Nós trouxemos a mensagem dos Espíritos lá na questão 614, quando eles nos revelam, através da pergunta de Kardec, que nós só somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. Então, todas as vezes que eu faço algo que é contrário às leis de Deus, através do meu proceder mal, então eu sofro. Não é Deus que me castiga, porque Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Sabe aquela coisa que a gente ouve ainda muitos pais falarem para os filhos? Ó, não faz isso, hein? Porque Deus castiga. Que é algo, é um ensinamento completamente equivocado. Porque Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Nós somos punidos por causa da nossa imprevidência, por causa das nossas ações. Nós fazemos escolhas, e muitas delas não são boas escolhas. Eis o motivo, a causa das nossas aflições. E aí Kardec continua dizendo mais, porque aí ele vai trazendo vários exemplos dentro desse capítulo. Olha o que Kardec fala para nós. Quantas uniões infelizes, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Olha o exemplo que Kardec traz para nós, e que é uma grande realidade. Quantos sofrimentos, porque as uniões são feitas por interesse, aonde o coração, o sentimento passou longe. Ele nos leva a refletir. E aí ele continua dizendo, ó, quantas dissensões, divisões, guerras e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetividade. A gente vê as guerras aí no mundo afora, que são divisões, país querendo matar país, destruir. Por quê? Por causa da vaidade, do orgulho, da ambição, do interesse, da falta de amor. Quanto sofrimento não causa, a gente tem visto aí, mundo afora. E se a gente trouxer essa reflexão para nós, porque a gente precisa parar e fazer uma análise da nossa vida, do nosso comportamento, porque muitas das vezes a gente vive situações que é de sofrimento, porque nós mesmos estamos causando. Olha isso aqui que Kardec traz. Veja bem, olha o que ele diz. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e do quê? E dos excessos de todos os gêneros. É ou não é verdade? Quantas doenças, enfermidades são geradas porque a gente vive no excesso. E aí depois eu não quero ficar doente. Mas foi eu que exagerei,
apenas reflexões que Kardec está nos trazendo nesse capítulo para que a gente possa entender. E quando eu tomei conhecimento disso, eu fui refletindo na minha vida, eu falei assim, caramba, preciso melhorar, preciso mudar o meu comportamento. Porque muitas das coisas que eu vivi e vivo são porque eu ainda faço mais escolhas. E a gente está no caminho, trabalhando para fazer boas escolhas. A gente precisa refletir. Esse é o papel do Espiritismo, da doutrina, nos trazer esclarecimento para que a gente possa refletir sobre o aspecto da nossa vida e ir aos poucos modificando padrões. Kardec continua. Olha isso, gente. Olha, queridos amigos. O que Kardec fala? Está aqui no Evangelho. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Olha que reflexão. Porque não combateram as más tendências desde o princípio. Você abre hoje a internet, você vê os pais batendo palma, rindo, acha engraçado as criancinhas pequenininhas xingando palavrão, fazendo um monte de coisa, e os pais que deveriam estar ensinando o bom proceder, o bom caminho, combatendo as más tendências, estão aplaudindo e depois se tornam infelizes, porque o que acontece? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles, nas crianças, se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura no coração. Depois, mais tarde, olha isso, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com a falta de respeito e a sua ingratidão. Porque hoje em dia, sim, os pais, por comodismo, não é uma crítica, é uma análise, e nós que estamos estudando pedagogia, estamos na sala de aula com vários doutores, pedagogos, e que falam que muitos pais hoje entregam a educação dos filhos, que deveriam ser responsabilidade deles, a terceiros. A isso aqui, que querem ficar acomodados, não querem ser incomodados. Então, a criança está lá fazendo um monte de coisa que não deve, mas eu preciso ficar nas redes sociais. Então eu entrego um telefone na mão da criança para ficar quieto e eu vou com diferença. E aí, mais na frente, no futuro, reclama porque os filhos são ingratos, o maltratam, e etc, etc, etc. Porque quando teve a oportunidade de ensinar, de combater a má tendência, porque todos nós temos más tendências, passamos pela infância, e a doutrina espírita fala sobre isso, estuda sobre isso, que é responsabilidade dos pais, que lhes são entregues espíritos que estão sob a sua tutela a ensinar. Se amanhã vai seguir ou não,
mas é preciso fazer sua parte, sua responsabilidade. Mas não querem. E aí depois chora, reclama. É isso que Kardec está nos mostrando. Aí eu vou culpar A, B, C, D? Não. Eu tenho que... realmente. Continua. Que todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. É ou não é? Quantas vezes eu já disse isso? E ainda digo, porque eu estou aprendendo ainda. Caramba, se eu tivesse feito dessa forma, ou se eu não tivesse feito isso, hoje eu não estaria passando por isso. Não sou exemplo para ninguém, mas teve um semestre na faculdade que eu reprovei em uma matéria. Foi uma decepção para mim, ou não? Caramba, você estudar 6 meses, no final você reprovar, você vai ter que refazer toda ela por mais 6 vezes. Nossa, aquilo foi... Eu precisei parar e refletir. Por que eu reprovei? Eu poderia botar a culpa no professor, em A, B, C, D, mas eu reprovei por quê? E aí fiz isso aqui que Kardec nos orienta. Fui interrogar minha consciência. Por quê? Que agora vou ter que reprovar e fazer tudo de novo. Aí foi quando eu comecei a lembrar. Quando você teve a oportunidade de estudar, de estar lendo, você estava assistindo Netflix. E aí deixou para fazer tudo em cima da hora, não deu tempo. De quem é a culpa? Quem é a culpa, Paulo? Foi o obsessor? Não. Foi minha irmã? Foi isso? Foi aquilo? Não, foi eu. Eu que deixei de fazer o que tinha que ser feito. Por isso reprovei. É isso, é só um exemplo para a gente entender que muitas coisas ruins que a gente passa, nós causamos. Kardec continua. Os males dessa natureza fornecem seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. Olha isso. O homem, e aqui quando está falando o homem, não é sexo masculino. O homem, o espírito, seja encarnado como homem ou como mulher, as evitará, ou seja, evitará o sofrimento, quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. O que Kardec está dizendo aqui? Inspirado pelos Espíritos. Olha, à medida que você trabalhar pelo seu aprimoramento moral, à medida que você for melhorando o seu comportamento, a sua conduta, o seu procedimento, a tendência é você sofrendo menos. Depende de quem? De mim. Os Espíritos nos esclarecem e dizem assim: estou te esclarecendo, agora é contigo.
É com você. Faça a sua escolha e continue seguindo. E aí, para finalizar, o item 5, porque o item é muito grande, vale a pena ler, mas eu trouxe aqui algo que mais nos chama a atenção. Quando Kardec diz, o homem, veja isso, o homem, nós, espíritos, é sempre punido por aquilo que pecou. Então não é Deus que pune, sou eu mesmo. Porque a palavra pecar aqui é errar o alvo, tá? É quando você erra o alvo, podemos assim dizer. Então todas as vezes que eu erro o alvo, eu sou punido. Mas não é por Deus, por mim mesmo. Pelo meu mau comportamento, pela minha má escolha, pelo meu mau procedimento. Como que eu faço então para não ser punido? Me ajusto? Não foi isso que os Espíritos disseram a Kardec? Se enquadre a lei de Deus, a lei divina, em Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida. Vai aprimorando o seu comportamento e à medida que você for fazendo isso, você vai deixando de ser infeliz. Você vai melhorando, vai avançando. Menos sofrimento você vai ter, menos dificuldade. Não vai deixar de ter dificuldade, porque ainda vai, mas você vai galgando, melhorando, avançando, evoluindo. E aí ele diz: os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhes advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, assim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amargura. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Kardec aqui está nos dizendo o seguinte: à medida que eu vou melhorando, que eu vou fazendo boas escolhas, que eu for refletindo sobre a minha atitude, a minha vida, o meu procedimento, e vou aos poucos consertando, melhorando, eu vou me alinhando à lei de Deus. E automaticamente, menos vicissitude eu vou ter, menos sofrimento. Então, queridos amigos, mais uma vez eu trago a mensagem que Jesus nos disse, que nós abrimos o nosso estudo. Quem me segue jamais andará em trevas. Seguir Jesus é se esforçar para corrigir as minhas deficiências, que são muitas. É fazer tudo aquilo que eu preciso fazer para se melhorar. Entendendo que muitas das vicissitudes que a gente enfrenta em nossa vida, em nossa caminhada, são criadas por mim mesmo. Acredito que semana que vem
próximo companheiro ou companheira que aqui vai trazer o estudo do Evangelho, que é uma continuação, vai estudar o item logo em seguida. Porque aqui hoje nós refletimos sobre as causas atuais das aflições. E aí, no próximo estudo, serão as causas anteriores às aflições. Hoje nós refletimos um pouco sobre as atitudes, os comportamentos que eu preciso hoje melhorar para que eu possa sofrer menos. Nosso companheiro na semana que vem vai dar sequência para nos mostrar que muitos sofrimentos vivenciados nessa encarnação, se a gente faz uma análise e não encontra nessa atual existência por um mau procedimento, talvez esteja anterior a essa existência. Ele vai refletir semana que vem. Mas hoje, que a gente sai daqui refletindo sobre os nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes de hoje, que eu faço, que eu tomo, é o que vai refletir no meu amanhã. A vida é feita de escolhas. Nós escolhemos hoje estar aqui. Nós escolhemos fazer o bem. E que isso seja o norte da nossa vida, da nossa caminhada. Que Jesus possa, através dos seus emissários do mundo maior, nos inspirar nas nossas reflexões, para que aos poucos, porque a gente não vai dormir de um jeito e acordar do outro, não, é à medida que a gente vai caminhando, a gente vai melhorando, é pouco a pouco. Nós ainda estamos nesse caminho de se melhorar, e que Jesus nos ajude, e que nós tenhamos muita paz, muita serenidade, que os bons espíritos nos ajudem a sempre fazer escolhas do bem, escolhas positivas em nosso caminho. Que Deus nos abençoe, muita paz em nossos corações. Agradecemos a nossa irmã Anderson pelo estudo de hoje. Que Jesus possa abençoar-nos hoje e sempre. Tá bom? Então, agora vamos passar para os nossos recados. Quarta-feira, agora, no dia 14, quem vem nos falar é Rogério Rodrigues, tá? Vai ser o livro de Espírito, questão 920 a 926, felicidade e infelicidade relativa. Nossa reunião pública de segundas e quartas-feiras, nos salões presenciais. Terça-feira, tem estudo online, tá? Às terças-feiras, agora pelo Skype. Sábado, dia 17 agora, nossa juventude volta, né? Às 13h30. Na nossa evangelização, vai voltar no dia, não pode recesso ainda, mas volta ao dia 9 de março, primeiro sábado de março. E no sábado nós temos às 18 horas o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, nós todos convidados, tá bom? Então, eu vou convidar o nosso irmão Ronaldo, ele falar a nossa prece final da noite de hoje, e logo após teremos o passe e a água frutificada. Boa noite a todos. Vamos ouvir os nossos pensamentos. Dizemos: Senhor, nosso Deus, nosso Pai e Criador,
aqui estamos neste aniversário de amor, unidos num só pensamento. Deus instruir para evitar que o mal que reside ainda em nós possa progredir, mas que o amor que tu colocou em germe em cada um possa florescer, possa engrandecer, dando frutos sadios para que possamos saciar a fome de amor daqueles que tu colocaram em nossa vida. Senhor, somos candidatos à tua serra, somos candidatos a esta fileira de trabalhadores que em teu nome se esforçam para levar o amor onde quer que esteja. Sabemos que nossas deficiências são enormes, são muito grandes, que nos impedem e que a correnteza dos fascínios materiais nos atraem por demais, nos sediciam e nos seduzem. Senhor, nós te suplicamos a tua misericórdia, auxilia-nos a resistir a toda essa influência e a ajudar, influenciando para o bem todos aqueles em que tivermos a oportunidade, que possamos estar sempre aptos a levar palavras de amor, de fé, de esperança, de consolo, palavras que alegrem a vida de todos e que possamos, em teu nome, seguir o caminho florido que leva ao reino do céu. Graças a Deus. E assim terminamos a primeira parte do nosso trabalho de hoje. Boa noite e muita paz para todos. Agradecemos a presença de todos também. Boa noite.